Então, agora a gente vai conversar sobre os distúrbios neuromusculares em cães e gatos. Então, os distúrbios neuromusculares, eles vão envolver um grupo de afecções que podem afetar os nervos periféricos e a junção muscular e os músculos propriamente ditos, né? Então, as síndromes que afetam os nervos periféricos e da junção neuromuscular vão causar, consequentemente, sinais de neurônio motor inferior, tá? Então, quando a gente tem essa junção neuromuscular acometida, a gente vai ter, então, sinais de paresia ou paralisia flácida, então, sinais de neurônio motor inferior. Dentre os principais diferenciais, então, para as paresias e paralisias flácidas, a gente tem as polineuropatias, né? Existem polineuropatias idiopáticas, polineuropatias agudas, inflamatórias, autoimunes, que a gente vai conversar sobre uma em particular. O botulismo, né? Que acredito que todos já ouviram falar alguma vez, é a doença, né, da ingestão da carcaça, relacionada com aquela neurotoxina do Clostridium botulino, a gente vai conversar também. A miastenia graves, que ela não é tão comum na rotina, mas ela pode acontecer, principalmente em algumas raças de cães, então é um grande e importante diferencial para paresia e paralisia flácida. E existe também a paralisia do carrapato, né? Mas ela é registrada somente na América do Norte, né? Em região de Estados Unidos e também na Oceania, lá na Austrália, tá? Então, a gente não vai conversar sobre a paralisia do carrapato porque ela não acontece aqui no Brasil. Então, as três principais diferenciais para as tetraparesias e tetraparalisias flácidas são as polineuropatias, o botulismo e a miastenia graves. E além disso, a gente também tem alguns distúrbios da musculatura esquelética que também estão relacionadas com o sistema nervoso, tá? Que são a miosite mastigatória, né? Então, a miosite dos músculos mastigatórios. Tem também as polimiosites, né? Então, são alterações neurológicas envolvendo a musculatura, causando uma espasticidade ou uma fraqueza muscular, que pode ter a polimiosite idiopática e a polimiopatia hipocalêmica. A polimiopatia hipocalêmica é aquela que acontece quando o animal apresenta baixos níveis de potássio no sangue, especialmente os gatos, são muito sensíveis a desenvolverem as polimiopatias hipocalêmicas. E eles apresentam aquele sinal clínico clássico de hipocalemia, que é a ventroflexão do pescoço, tá? Então, e a fraqueza, né, os tremores. Está relacionado com um distúrbio neurológico devido à diminuição do potássio, então a gente tem uma alteração muscular nesse paciente. E o tétano, que também, com certeza, todo mundo já ouviu falar, que é um diferencial aí, a diferenciação do botulismo para o tétano, com certeza é o tipo de paralisia. Então, no botulismo a gente tem uma paralisia flácida e no tétano uma paralisia espástica. Então, vamos começar falando sobre a polirradiculoneurite aguda, um distúrbio neuromuscular. Então, a polirradiculoneurite, ela é a inflamação de várias raízes nervosas, tá? O que pode causar essas inflamações? Imunomediada, né? Então, autoimune. Então, a gente pode ter o próprio sistema imunogênico do paciente atacando as raízes nervosas e causando sinais clínicos. Pode ser causada por infecções que gerem uma resposta antigênica muito importante. Então, por exemplo, infecções do trato gastrointestinal, principalmente doenças infecciosas, verminoses, que levem a uma resposta antigênica muito importante no organismo do paciente. Infecções do trato respiratório, né, que também tem o costume de causar uma resposta antigênica muito importante. As doenças infecciosas no geral, né? Então, ehrlichiose, parvovirose, sinomose, vírus da FIV, vírus da FeLV, e a toxoplasmose também é descrita como uma importante infecção antigênica que pode levar a essa resposta autoimune desregulada e inflamação das raízes nervosas do próprio animal. Também já foi relatada em alguns animais após vacinações, né? Principalmente com a vacina antirrábica, né? Então, por conta de gerar esse estímulo antigênico, não é comum, mas pode acontecer. E lá nos Estados Unidos, a gente tem a paralisia do Cunhalde, que é uma polirradiculoneurite causada pela mordida de um guaxinim, que ele acaba causando essa resposta, essa inflamação, que acaba inflamando as raízes nervosas do animal apresenta.
Então, como que acontece? A gente tem uma inflamação dos axônios e da bainha de mielina que está presente nas raízes nervosas ventrais do animal e, consequentemente, por conta disso, a gente vai ter paresia ou paralisia de neurônios motores inferiores. Então, tetraparesia ou tetraplegia aguda e flácida, tá? E é uma doença aguda, né? Então, os sinais clínicos eles acontecem de uma forma muito rápida e ela é progressiva. Ela vai progredindo, os sinais clínicos eles vão piorando e ela também tem a capacidade de ser autolimitante. Então, os animais eles costumam melhorar espontaneamente depois de 2 a 3 semanas. Então, ela é caracterizada por uns sinais clínicos de início de progressão muito rápida e o primeiro sinal clínico que vai acontecer geralmente é um andar mais rígido, notado em membros pélvicos, né? Então, os proprietários eles podem notar que esse animal começou a ter um andar rígido, que começa principalmente nos membros pélvicos e de forma muito rápida ele progride para uma tetraparesia, uma tetraplegia flácida. A gente tem redução do tônus muscular e os reflexos nervosos reduzidos ou ausentes, né? Os reflexos espinhais. Consequentemente, a gente tem uma atrofia muscular progressiva por conta dessa tetraparesia flácida. E a gente não tem envolvimento de nervos cranianos. Então, quando a gente realiza os reflexos de nervos cranianos, eles vão estar normais. Apesar de que em casos mais graves, né, em que tem uma progressão muito rápida e muito grave, a gente pode ter o envolvimento desses nervos e, inclusive, a gente pode ter até paralisia dos músculos respiratórios nesse paciente, e daí eles acabam vindo a óbito por insuficiência respiratória. Essas formas graves da polirradiculoneurite aguda em cães, elas se assemelham, né, a literatura fala que ela se assemelha muito àquela síndrome de Guillain-Barré em humanos, que as pessoas, né, elas desenvolvem de uma forma muito rápida uma tetraplegia dos membros pélvicos que acaba ascendendo para o corpo todo e ela pode levar ao óbito por paralisia respiratória, tá? Mas assim como em animais, em humanos, os humanos também conseguem se recuperar. Esse animal ele apresenta hiperestesia, então apesar de ele ter uma tetraplegia ou tetraparesia flácida, ele tem um aumento do tônus, tá? Um aumento dos reflexos dependendo do estímulo, tá? Então, quando você realiza, por exemplo, um estímulo doloroso, esse animal ele tem um reflexo de hiperestesia, um reflexo aumentado. E isso vai diferenciar, né, essa doença de um botulismo ou da paralisia do carrapato lá nos Estados Unidos. Então, a gente vai falar do botulismo, que ela também causa uma tetraparesia e tetraplegia aguda flácida. Então, é o que diferencia do botulismo. No botulismo, eles não têm essa hiperestesia. E esse animal ele apresenta comportamento normal, né? Então não tem afecção de encéfalo e meninges, então esse animal ele acaba tendo comportamento normal. As funções vesicais e retais estão mantidas, então é um animal que consegue urinar e defecar normalmente, consegue ter o tônus vesical e retal, e o movimento da cauda também vai estar normal nesses pacientes. Com relação ao diagnóstico, não existem muitas alternativas, tá? Então, é mais com base no histórico, então histórico de infecções recentes, ou então de uma vacinação recente, em torno de 7 a 14 dias antes do início dos sinais clínicos, e os sinais clínicos compatíveis, né? De início agudo e progressão muito rápida. Quando disponível, a eletromiografia, ela identifica uma denervação difusa, né? Dos nervos periféricos com a junção muscular. E o padrão ouro seria a realização da biópsia do nervo, que daí a gente consegue visualizar aquela alteração dos axônios da bainha de mielina, não existe a junção, porém a realização, né, dessa biópsia do nervo ela é muito rara, ela não é realizada frequentemente. Então, o diagnóstico ele se baseia basicamente no histórico e nos sinais clínicos compatíveis. E não existe tratamento, tá? Então, a doença ela é caracterizada como uma doença autolimitante, né? Em casos mais leves. É a maioria dos casos, a maioria são casos mais leves, né? Poucos casos que evoluem para o óbito por parada respiratória, mas não existe um tratamento. Então, o tratamento ele é sintomático e de suporte. Então, como esse animal ele não consegue andar, não consegue se locomover, com certeza a gente precisa prestar todo o aporte necessário. Precisa realizar fisioterapia para a gente evitar atrofia importante muscular, fluidoterapia quando esse animal ele não conseguir se alimentar e tomar água sozinho, oferecer esse suporte nutricional,
realização de manejo, né? Então, limpeza, higiene do paciente, porque ele vai acabar se urinando e se defecando. Então, a gente mantém esse animal com esse suporte até a recuperação. E os anti-inflamatórios esteroidais, pessoal, apesar de ser uma doença autoimune, né? Então, os anti-inflamatórios esteroidais e os imunomoduladores, eles são totalmente contraindicados na polirradiculoneurite, porque eles estão associados com um aumento da mortalidade nesses pacientes. Então, o tratamento básico é de suporte. Falando sobre a miastenia graves agora, uma doença que ela também não é tão comum na rotina, mas ela pode acontecer e é um diferencial importante das tetraparesias flácidas. A miastenia graves ela é caracterizada por uma falha na junção neuromuscular e pela redução dos receptores de acetilcolina na membrana pós-sináptica. Então, a gente lembra que a acetilcolina ela se liga nos receptores para realizar o movimento muscular, né? Então, através do impulso que é gerado, né, através da junção neuromuscular. Então, a gente tem a liberação de acetilcolina e ela se liga nos receptores da membrana pós-sináptica no músculo e consegue realizar o movimento. Então, a miastenia graves, a gente tem além da falha na junção neuromuscular, né, então essa sinapse não acontece de forma adequada, a gente também tem uma redução desses receptores da acetilcolina e isso vai causar uma fraqueza muscular generalizada. Então, esse animal ele não vai responder adequadamente ao movimento. Existem algumas formas de miastenia, né? 3 formas básicas, então clássicas. A forma congênita, né? Então o animal ele nasce já com essa falha na junção e com redução do número de receptores, mas ela é muito rara em cães e gatos, né? Então é uma deficiência hereditária dos receptores de acetilcolina e esses animais começam a apresentar os sinais clínicos de fraqueza generalizada em torno de 6 a 8 semanas de idade. A forma adquirida é a mais comum e ela é imunomediada, então a gente tem a liberação de anticorpos contra esses receptores de acetilcolina e a acetilcolina não consegue se ligar, tá? Ela é mais comum e ela acontece principalmente nas raças do pastor alemão, Golden Retrievers, Labradores e os Dachshunds, são as raças mais predispostas. E na forma adquirida, acomete animais adultos jovens e idosos. Então existem 3 formas. A miastenia graves focal. A miastenia graves focal, ela vai causar megaesôfago, tá? Então, o megaesôfago, a gente vai conversar na aula de sistema digestório, é uma afecção esofágica que acaba acontecendo uma diminuição da movimentação involuntária do esôfago, por algum motivo, e esse esôfago ele não consegue mais transportar o alimento da boca até o estômago, e ele dilata, e esse animal apresenta muita regurgitação, porque o alimento ele não consegue descer para o estômago, tá? Então, o megaesôfago é uma consequência da miastenia graves. Então, uma das causas do megaesôfago é a miastenia graves e é a forma focal da doença. O animal ele só apresenta o megaesôfago e ele não tem fraqueza muscular generalizada. Isso acontece em 40% dos cães e 14% dos gatos, então é um diferencial importante em animais com megaesôfago. E os sinais clínicos vão ser os sinais clínicos de megaesôfago: regurgitação, fraqueza da faringe, fraqueza da laringe e dos músculos faciais. A forma generalizada é a forma mais clássica e ela acontece uma fraqueza muscular generalizada que piora com o exercício e melhora com o repouso. Então, quando o animal ele se movimenta, a acetilcolina ela é liberada, mas ela não consegue se ligar aos receptores da junção neuromuscular. E esse animal não tem, então, ele tem uma fraqueza súbita, né? Ele não consegue mais realizar o movimento e ele simplesmente cai. E quando ele repousa, né, a gente tem uma melhora porque esse músculo ele acaba relaxando. Esses animais eles só apresentam fraqueza e podem apresentar junto também o megaesôfago, mas a atividade mental, reações posturais e reflexos dos membros vão estar normais. Pode ter uma leve atrofia muscular por conta dessa fraqueza generalizada que o animal não consegue realizar o movimento, dependendo de quanto tempo ele estiver com esses sinais. E existe uma forma muito grave, que é a forma fulminante aguda, que ela é mais rara, e a gente tem uma fraqueza generalizada super aguda, que vai causar insuficiência dos músculos respiratórios, e esse animal acaba vindo a óbito por insuficiência respiratória aguda. Então, a mais comum é a generalizada.
Trouxe alguns vídeos para demonstrar para vocês animais com miastenia graves. Então, aqui um cão de 11 anos que apresentava dificuldade grave de caminhar. Percebam que ela tem um andar rígido, né? Mas não é por alteração neurológica, é simplesmente porque ela tem fraqueza, ela não tá conseguindo se manter em pé. A gente consegue ver os tremores musculares, né? Por essa força que ela tá fazendo para tentar se manter em pé, mas uma hora ela acaba não conseguindo mais, né? E ela já está cedendo, o tutor tá ajudando, né, ela a tentar se locomover. E quanto mais ela se locomove, mais fraca ela fica e mais ela pende até que ela não consegue mais levantar sozinha, porque a gente não tem mais não tem mais a acetilcolina se ligando e não tem, consequentemente, a reação muscular. Então, esse é um sinal clínico clássico da miastenia graves. O diagnóstico, ele pode se basear através da resenha, então raças predispostas, o histórico de caminhar dificultoso, né? Então, cansa muito ao exercício, cai, não consegue mais se levantar, fica lá parado por um tempo. E a gente tem a forma diagnóstico terapêutica, que a gente fala. Então, a administração do cloreto de hidrofônio, ele acaba estimulando o movimento e diagnostica a doença, tá? O que o cloreto de hidrofônio ele faz? Ele é um inibidor da acetilcolinesterase de curta duração, tá? Então, ou seja, ele inibe o efeito anti-acetilcolina, perdão. Ou seja, ele vai aumentar a concentração e também a duração da acetilcolina na fenda pós-sináptica muscular. Então, ele vai fazer com que a acetilcolina fique lá e aumente em quantidade. Ele vai mandar mais acetilcolina para lá. Então, consequentemente, esse animal ele vai perder aquela fraqueza. Ele vai começar a andar normal a partir da administração do cloreto de hidrofônio. E é um resultado muito rápido, pessoal, em torno de 30 a 60 segundos. Então, é um resultado muito claro. O animal, você estimula o animal a andar, né, para ele eliminar toda a acetilcolina dele, até ele cansar completamente, não conseguir mais se levantar. E daí você vai lá e administra uma dose de 0,1 a 0,2 mg/kg intravenoso de cloreto de hidrofônio. Em torno de 30 a 60 segundos, esse animal ele vai sair andando normalmente, como se nada tivesse acontecendo. Então, é um resultado muito dramático e é um resultado muito claro. E você consegue diagnosticar, então, a miastenia graves. É um defeito na ligação da acetilcolina. Só que, pessoal, o resultado positivo é apenas em 50% dos pacientes, tá? Então, nem todos os animais com miastenia vão ter essa resposta ao cloreto de hidrofônio. Então, um resultado negativo não exclui a doença. O cloreto de hidrofônio ele não é tão fácil de encontrar. Inclusive, no Brasil, eu acredito que ele nem esteja disponível. Preciso pesquisar para vocês. Mas existe uma outra formulação que apresenta o mesmo mecanismo de ação, que é muito mais fácil de ser encontrado, que é o metilsulfato de neostigmina. A única diferença é que ele tem uma ação um pouco mais longa, né, em torno de 5 a 20 minutos, que a gente vai conseguir ver essa resposta, e não é uma resposta tão importante que nem o cloreto de hidrofônio. Mas ele pode ajudar e ele também não é positivo em todos os casos. A eletromiografia com certeza seria um diagnóstico mais interessante, porque a gente conseguiria visualizar a redução gradual lá do potencial de ação na membrana pós-sináptica do músculo, quando esse animal tem uma estimulação muscular repetida. Só que o eletrodiagnóstico ele não está disponível convencionalmente. E o padrão ouro para o diagnóstico, né, o diagnóstico confirmatório, é a titulação de anticorpos anti-acetilcolinesterase por radioimunoensaio, né? Antireceptores de acetilcolina, perdão. Então, como é uma doença imunomediada, né? A forma adquirida é uma doença imunomediada, através da liberação de anticorpos anti-receptores de acetilcolina, dá para fazer a titulação por radioimunoensaio e você diagnostica a doença, mas não é todo laboratório que faz, é um diagnóstico mais caro, né? Não é muito acessível. Então, o diagnóstico ele se baseia principalmente nos sinais clínicos e a tentativa de usar o cloreto de hidrofônio ou o metilsulfato de neostigmina. Então, aqui a gente tem um animal
com miastenia graves, apresentando sinais clínicos clássicos no consultório. Então vejam que é uma fraqueza muito generalizada. Esse animal ele não consegue nem manter a cabeça, né, em pé, erguida, e ele precisa de ajuda para se levantar, né? Então vejam que a tutora está segurando ele, mantendo ele sobre estação com esse pano, né? E ele mal consegue realizar o movimento, mal consegue manter a cabeça em pé. Então é uma fraqueza muscular muito exacerbada. Vejam o tremor, né, do músculo quase cedendo. Ele só não caiu porque a tutora tá realmente segurando ele firme com esse pano, dando esse apoio. Ó, ele não se aguenta, ele cai, né? Então é uma característica da miastenias. E aqui é o mesmo animal após a administração da neostigmina. Então vejam a diferença, né? Não é uma diferença tão dramática, mas existe. Era um animal que não conseguia se segurar em pé, né? Ele precisava de aporte e agora ele já está conseguindo, né, fazer alguns passos, já está conseguindo se manter. Isso foi 20 minutos após a administração da neostigmina. Já está conseguindo até abanar o rabinho, né? Coisa que ele não estava conseguindo. Então vejam a diferença, né? Então ele não estava conseguindo fazer esses movimentos sozinho.
E aqui é um vídeo lá dos Estados Unidos de um paciente que fez o uso do do hidrofone, perdão. Então aqui é o animal ele sendo estimulado a caminhar, né? Então vejam a fraqueza, o andar rígido, porque ele não tem força, né? Está sendo puxado por essa veterinária. Isso é um teste que a gente faz antes de administrar o hidrofone. Precisa estimular para que você elimine toda a acetilcolina. Aí ele cai e o veterinário vai administrar intravenoso, né? O paciente já está com catéter, o hidrofone. Esperar alguns segundos. E esse é o animal logo após o hidrofone, então vejam a diferença, né? Então, uma diferença muito nítida. Lembrando que não são todos os pacientes que podem ter essa resposta positiva, tá? Mas quando tem, é uma resposta muito evidente, é bem bacana para fechar o diagnóstico, vale a pena. Tentar a neostigmina e o hidrofone. Então, o tratamento ele também é com o uso dessas anti-acetilcolinesterases, né? Desculpa, eu tenho que arrumar aqui os slides. De ação longa, né? Então, a neostigmina e o hidrofone são de ação curta para diagnóstico e a gente vai utilizar então para o tratamento as anti-acetilcolinesterases de ação longa. As opções que a gente tem disponível são o brometo de piridostigmina, na dose de 1 a 3 mg quilo-t de via oral para cães, e para gatos o xarope de brometo de piridostigmina, na dose de 0,25 a 1 mg quilo-b de via oral. Para os pacientes que têm megaesôfago associado, a gente vai utilizar o metilsulfato de neostigmina, na dose de 0,04 mg quilo intravenoso, TID ou KIT. E também vai realizar a terapia imunossupressora, né? Então, nem sempre a gente consegue disponível os anti-acetilcolinesterásicos, mas a gente tem a opção da terapia imunossupressora, como é uma doença autoimune, tá? Então, a prednisona é a primeira escolha, a primeira opção, na dose de 0,5 mg quilo-c de via oral, e a gente vai realizando um aumento da dose de forma gradual até chegar a 3 mg por quilo. A azatioprina é uma opção para ser associada com a prednisona quando só a prednisona não tem um efeito benéfico, na dose de 2 mg quilo-c por via oral. E naqueles pacientes que apresentam megaesôfago, o tratamento é de suporte, tá? Então, a gente vai ver na aula de megaesôfago que o principal tratamento de suporte é a alimentação elevada, tá? Então, esse animal, como os cães e gatos são quadrúpedes, a gente não tem a gravidade exercendo sobre o esôfago para mandar o alimento para o estômago. Então, a gente precisa oferecer essa gravidade, tá? Então, o ideal é oferecer alimentação com um animal elevado e manter o animal numa posição elevada, bípede, né? Por pelo menos 20 minutos após a ingestão, que isso estimula, então, o alimento a descer e também conseguir descer até o estômago. O prognóstico ele vai depender muito da forma clínica, tá? Então, quando os pacientes têm a forma adquirida clássica sem o megaesôfago, o prognóstico ele é mais reservado. Já quando os animais apresentam a forma generalizada associada a megaesôfago grave, esses animais têm um prognóstico pior, porque eles podem desenvolver muito facilmente pneumonia aspirativa, né? Então, como o alimento ele não desce, se não for feito o manejo adequado, esse alimento ele pode acabar indo para os pulmões e esse animal pode ter pneumonias aspirativas e vir a óbito. E na forma aguda fulminante, é um prognóstico péssimo, a maioria dos animais com aquela forma acabam vindo a óbito muito rapidamente por insuficiência respiratória. Outro diferencial importante da paralisia flácida em cães é o botulismo, tá? Então, o botulismo está associado a uma paralisia flácida de membros torácicos e membros pélvicos pela ingestão da endotoxina do Clostridium botulino, tá? Então, a gente sabe que está muito associado com carcaças, por quê? O Clostridium botulino é uma bactéria que
se multiplica muito em carcaças, alimentos apodrecidos, tá? Quando eles estão nesses alimentos apodrecidos, nessas carcaças, eles encontram um ambiente de anaerobiose e eles acabam formando uma neurotoxina, tá? A neurotoxina é do tipo C. Essa neurotoxina, ela bloqueia a liberação da acetilcolina na junção neuromuscular, causando a paralisia de neurônio motor inferior, paralisia flácida, tá? Tem que ser a ingestão dessa neurotoxina pré-formada na carcaça, tá? Nas carniças, no lixo, né? Então, somente a ingestão do Clostridium botulino não vai causar o botulismo, tá? Vai causar no máximo ali uma diarreia, uma gastroenterite, mas o animal ele precisa ingerir essa neurotoxina pré-formada para ter o botulismo. E os sinais clínicos eles vão iniciar de horas até dias após a ingestão e tem uma potencial causa de morte também por insuficiência respiratória. Então, os sinais clínicos eles ocorrem em torno de horas a dias após a ingestão da carcaça e eles vão progredir de passos lentos, curtos e arrastados, progredindo para um decúbito lateral, né, não ambulatório, flácido, em torno de 1 a 4 dias. O paciente vai apresentar redução do tônus muscular, os reflexos espinhais vão estar ausentes, mas o movimento da cauda vai estar preservado e a propriocepção e a nocicepção também vão estar normais. Nesses pacientes não tem atrofia muscular, porque é algo muito agudo, tá? E a gente pode ter no botulismo, diferentemente da polirradiculoneurite, déficits de nervos cranianos, incluindo midríase, redução do reflexo palpebral, cialorreia, disfagia, diminuição do tônus mandibular e disfonia. Todos esses sinais clínicos, a gravidade deles vai depender muito da quantidade da toxina ingerida, tá? E esses animais, eles podem desenvolver os sinais por dias a semanas e os animais que vêm a óbito por insuficiência respiratória grave. O diagnóstico é com base no histórico, nos achados clínicos, então histórico de ingestão de lixo, histórico de ingestão de carniças e sinais clínicos de forma aguda. Existia antigamente o teste da aplicação intraperitoneal em camundongos, então a gente coletava o sangue do paciente com suspeita de botulismo, realizava a distoração, né, do sangue, a centrifugação, pegava o soro desse sangue, desse animal com suspeita de botulismo e injetava no peritônio de camundongos. Se esses camundongos viessem a óbito por insuficiência respiratória, porque os camundongos eles são extremamente sensíveis à endotoxina, a gente tinha um diagnóstico positivo. Porém, esse teste ele não é mais aprovado, né, pelo Comitê de Ética, ele não é realizado. A eletromiografia a gente vai conseguir observar a redução da amplitude no potencial de ação muscular na fenda pós-sináptica. Dá para realizar a detecção da toxina botulínica no sangue dos animais através de testes sorológicos ELISA ou PCR. E a identificação do Clostridium botulino nas fezes, pessoal, não é um exame indicado, tá? Então, ele não vai adiantar nada, porque esse animal ele precisa ter a endotoxina, tá? Então, a presença do Clostridium botulino nas fezes não diagnostica a doença, porque tem que ser a presença da endotoxina, tá bom? Então, o ideal seria realizar mesmo um ELISA ou um PCR para a detecção da toxina botulínica no sangue desses animais. Não existe também um tratamento específico, tá? O tratamento ele é sintomático e de suporte, assim como na polirradiculoneurite aguda. Laxantes, uso de carvão ativado, eles são indicados para tentar aumentar, né, a evacuação e o carvão ativado aumentar a absorção intestinal numa tentativa de eliminar de forma mais rápida ou absorver de forma mais rápida a toxina botulínica, mas eles também não têm um efeito assim tão importante. Existe uma antitoxina, que é a antitoxina C, que ela inibe os efeitos da toxina C do Clostridium botulinum, só que ela só vai ter ação quando a toxina estiver circulante no sangue, que isso acontece logo após a ingestão. Então, muitas vezes, quando esse animal chega pra gente, a toxina ela já não está mais circulante e ela já está exercendo seu papel lá na junção neuromuscular, então ela não vai ter efeito, tá?
Então, o suporte é basicamente fluidoterapia, suporte nutricional, porque são animais que não conseguem se alimentar, alimentação elevada para auxiliar que esse alimento vá até o estômago. Dá para fazer a nutrição também por sondas nasogástricas ou sondas esofágicas, trocas de decúbito constante, utilização de sonda uretral para tentar manter esse animal mais higienizado, fisioterapia, né? Então, são suportes que a gente pode utilizar e em casos graves com insuficiência respiratória, o suporte ventilatório também e, se presente, tratamento da pneumonia aspirativa. O prognóstico ele é reservado, então a maioria deles se recupera em 1 a 3 semanas com o suporte, tá? Mas nas formas mais graves, esses animais podem realmente vir a insuficiência respiratória e óbito. Agora falando então sobre os distúrbios os distúrbios musculares propriamente ditos, a gente vai falar um pouquinho aqui da miosite dos músculos mastigatórios, que é um diferencial que pode acontecer na rotina. Então a gente tem aqui uma reação imunomediada contra os músculos mastigatórios, é uma doença autoimune. E essa reação imunomediada ela acontece apenas em um tipo de fibra muscular que está presente nos músculos mastigatórios. Então, a gente vai ter os sinais clínicos somente na musculatura mastigatória. Nos outros músculos, a gente não vai ter. É uma reação de imunoglobulina G que vai causar muita inflamação, muita dor na mandíbula e na maxila e resistência mandibular. Então, é um animal que ele não consegue abrir a boca. Acomete principalmente raças de grande porte, pastor alemão, retrievers, doberman e animais jovens e adultos. Os sinais clínicos incluem um edema e uma dor importante, né? Muita dor em músculos temporal e masseter, febre, porque é uma reação imunológica, podemos ter linfadenopatia submandibular, né? Ou até mesmo pré-escapular, disfagia, porque é um animal que não consegue abrir a boca adequadamente para se alimentar, anorexia e depressão, tá? Com o passar do tempo, esse animal ele desenvolve de forma rápida uma atrofia e uma fibrose muscular, né? Aqui da região do músculo temporal e do músculo masseter. E a gente tem um animal com essa aparência de caveira, tá? Então, essa atrofia só aqui na região da musculatura, do músculo masseter e do músculo temporal, que dá essa impressão de caveira, tá? E ela pode ser simétrica, né? Somente de dos dois lados, ou assimétrica, somente de O diagnóstico é com base nos sinais clínicos, então o animal que apresenta de forma aguda e progressiva dor ao abrir a boca, mandíbula tensa, aquela atrofia muscular somente da região dos músculos masseter e temporal. No hemograma pode ser visualizado leucocitose neutrofílica, por conta da reação inflamatória importante que acontece. No exame bioquímico, a gente vai ter a creatina quinase e a AST aumentadas, porque elas estão relacionadas com lesão muscular, e também globulinas aumentadas, porque é uma reação autoimune, então a gente tem liberação de muita globulina no sangue. Na eletromiografia, a gente consegue visualizar a miosite nos músculos mastigatórios de forma isolada, então somente nos músculos mastigatórios, nos outros músculos não existe. E a histopatologia imunohistoquímica é o padrão ouro. Então, a biópsia do músculo imunohistoquímica fecha o diagnóstico de miosite mastigatória. O tratamento inicial é com o uso de glicocorticoide, então prednisona na dose imunossupressora, 1 a 2 mg quilo BID, com redução gradual durante 4 a 6 meses, tá, de tratamento, é um tratamento longo. Aqueles animais que não apresentam resposta efetiva somente com a prednisona pode associar tanto a azatioprina na dose de 2 mg quilo via oral CID, como a ciclosporina na dose de 6 mg quilo via oral BID. O prognóstico ele é muito bom quando o tratamento é feito da forma correta, né? Mas podem haver recidivas nesse meio tempo. Então, se o animal está fazendo tratamento com a prednisona, teve melhora boa, mas em torno de 2 a 3 meses teve uma recaída dos sinais, a gente associa os imunossupressores para tentar manter esse animal estável até os 6 meses. E o tétano, para finalizar nossa aula, é o principal um dos diferenciais de tetraparesia espástica, né, da forma clínica, porque a tetraparesia espástica ela está muito relacionada com distúrbios medulares, que vocês acabam vendo na aula de clínica cirúrgica, tá? Por isso que a gente não aborda na clínica médica. Mas o tétano é uma forma clínica de diferencial de tetraparesia espástica em cães e gatos, tá? Ele é causado, então, pela ingestão da toxina do Clostridium, da contaminação de feridas com o Clostridium tetani, uma bactéria,
e formação dessa toxina tetanospasmina, tá? Então, assim como no botulismo, precisa ter a ação dessa toxina para ter o efeito, né? Somente a presença da bactéria não induz a doença. Então, o que a gente tem aqui? Não é a ingestão, tá? É a contaminação de uma ferida. Então, o animal que tem uma ferida, tá? Uma ferida aberta, comunicante, acaba tendo a contaminação dessa ferida pelos esporos de Clostridium tetani, tá? Então, esses esporos, eles encontram nessa ferida um ambiente de anaerobiose propício e eles produzem essa toxina tetanospasmina. Essa toxina tem ação direta nos nervos periféricos e através dos nervos periféricos ela ascende até a medula espinhal do animal, fazendo bloqueio da liberação de neurotransmissores inibitórios. Então, o animal ele apresenta tetraparesia espástica, que é também conhecida como tetania, tá? E os cães são muito mais suscetíveis do que os gatos. Então, os sinais clínicos característicos é tetraparesia espástica, né? Então, membros pélvicos e membros torácicos espásticos, rígidos e estendidos, tá? Assim como o pescoço e os músculos aqui da região facial. Então, é muito comum a gente ter essas orelhas eretas, tá? A gente pode ter também uma ereção aqui, ó, do músculo supraorbitário. E esse riso sardônico é muito característico do tétano. O diagnóstico é com base em sinais clínicos e um histórico de ferimento recente, então é muito importante que você procure possíveis feridas nesse paciente com suspeita de tétano. E o tratamento, ele se baseia no uso de antibióticos e suporte, tá? Então, a primeira coisa é localizar a ferida e fazer uma limpeza abundante dessa ferida com água e sabão, para que você elimine esse ambiente de anaerobiose e pare a produção dos esporos. Outra coisa que ajuda muito é a utilização de água oxigenada para a limpeza dessa ferida, porque a gente, com a água oxigenada, né, a gente tem uma quebra ali do ambiente de anaerobiose e não tem mais produção da toxina. O uso da penicilina ou do metronidazol, eles são efetivos contra a toxina do Clostridium, tá? Então, penicilina ou metronidazol intravenoso por 2 semanas. Dá para utilizar a antitoxina tetânica, tá? Na dose de 0,1 ml da forma subcutânea, seguida de 200 a 1.000 unidades QIV. A aplicação dessa antitoxina na forma subcutânea antes da administração intravenosa diminui a chance de efeitos colaterais. Quando esse animal apresenta muitos espasmos ou convulsões por conta dessa tetanospasmina, dá para utilizar diazepam, acepromazina e fenobarbital. E a gente precisa fazer o suporte geral desse paciente até que ele se recupere. Então, manter ele na fluidoterapia, oferecer o suporte nutricional adequado, manter ele em ambiente escuro e silencioso. Então, é um animal que ele fica extremamente hiperreativo, né? Então, qualquer estímulo pode desencadear espasmos e convulsões nesses pacientes. Fisioterapia e o enema, né? Porque eles podem ter até mesmo a musculatura retal espástica e não conseguem defecar sozinhos. O prognóstico, infelizmente, ele acaba sendo pior do que o do botulismo, tá? Um prognóstico ruim, principalmente quando a gente não tem disponível a antitoxina e quando for um paciente que já tá com os sinais há muito tempo, né? Com a ferida ali há muito tempo, acaba tendo um prognóstico ruim. Esse animal ele pode vir a óbito por paralisia respiratória também. Então, pessoal, era isso. A próxima aula a gente vai conversar sobre convulsão e epilepsia e finalizamos, então, o módulo de neurologia. Muito obrigada e até a próxima aula.